de mensagens que a gente tem caminhado aí ao longo desses últimos meses e vamos caminhar até o final deste mês juntos. Só para te contextualizar, a história do êxodo de Israel é um retrato da nossa própria caminhada com Deus. Assim como Israel foi escravizado no Egito, nós também fomos escravizados pelo pecado. Assim como Deus levantou Moisés para libertá-los, Deus enviou seu filho Jesus para nos resgatar. Eles atravessaram o Mar Vermelho e deixaram o Egito para trás. Nós passamos pela obra redentora de Cristo que nos abriu o caminho para uma nova vida. Eles foram chamados para uma terra que manava leite e mel. E nós fomos chamados para algo ainda maior, que é a eternidade com o Senhor. Mas assim como Israel teve que atravessar o deserto para chegar à terra prometida, nós também estamos em uma jornada. E nessa jornada há desafios, há provações, momentos de fé, mas também momentos de dúvida. Mas assim como Deus guiou Israel com a nuvem de dia e uma coluna de fogo à noite, Ele também nos guia pelo Espírito Santo. A boa notícia é que ao longo de toda a nossa jornada, por mais difícil que ela seja, nós não estamos sozinhos. O próprio Cristo caminha conosco, nos moldando, nos refinando e nos preparando para o dia em que nós o veremos face a face. Então, nesta série, nós temos caminhado juntos do Egito à terra prometida, do pecado à santidade, da escravidão à liberdade, do comum ao extraordinário de Deus para nós. E até aqui nós já estudamos dois episódios. O primeiro episódio, nós falamos sobre os propósitos do deserto. No segundo episódio, nós respondemos a seguinte questão: por que nós não avançamos? E se você não esteve aqui, se você não conseguiu acompanhar, entra lá no canal do YouTube da nossa igreja. Todas as lives estão salvas lá para você ouvir de novo, aprender mais um pouco. E aqueles que têm vindo nas terças-feiras conta da família, além de você aprender aqui, você tem a oportunidade de conversar com seus irmãos nas terças-feiras, inclusive fica aí o convite para você estar conosco. É muito legal. A gente tem que parar, porque se deixar, né, Mar? O assunto vai, né? É muito legal chegar aqui na terça-feira, ouvir o que cada irmão aprendeu, ouvir as dúvidas também, ouvir o que mais tocou no coração dos irmãos. Isso é maravilhoso, é muito encorajador, é muito edificante. A gente tem feito isso nas terças-feiras e tem sido muito bom para a nossa igreja. Hoje, nós vamos entrar no terceiro episódio. Avance com coragem. Avance com coragem. E eu quero começar esse terceiro episódio contando uma história para vocês. Em 1955, um jovem pastor batista com apenas 26 anos, ele foi chamado para liderar um movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos. Ele não era o mais experiente, não era o mais preparado, mas ele era um homem de fé. E naquela época, os negros, eles não podiam sentar-se nos mesmos lugares que os brancos. Eles não tinham os mesmos direitos, nem podiam sonhar com um futuro justo. O nome desse jovem pastor é esse aqui, Martin Luther King Jr. E pouco depois de assumir a liderança daquele movimento, ele começou a receber ameaças de morte. Uma noite, sozinho em sua cozinha, então, depois de enfrentar tantos desafios, ele fez uma oração. E ele orou o seguinte: Senhor, eu estou com medo. Eu não sei se eu sou capaz. O povo está me olhando, o povo está me julgando. E enquanto ele orava, Deus falou ao seu coração: levante-se por aquilo que é certo, e eu estarei contigo e nunca te deixarei. Levante-se por aquilo que é certo, e eu estarei contigo e nunca te deixarei.
A partir daquele momento, Martin Luther King levantou e avançou com coragem. Ele organizou marchas, pregou sobre a justiça e reconciliação, foi preso, foi agredido, foi humilhado, mas ele não recuou, ele não desistiu. E em 1963, diante de uma multidão de mais de 250 mil pessoas em Washington, ele declarou o seguinte: I have a dream. Eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho, um sonho de que seus filhos não seriam julgados pela cor da pele, mas pelo caráter, pela moral. Um sonho de um país justo, mais humano, mais unido. O sonho de Martin Luther King não era apenas um sonho político, mas era profundamente bíblico. Era o sonho de alguém que confiava que Deus caminha ao lado daqueles que se levantam para fazer o que é certo. Em 4 de abril de 1968, Martin Luther King, infelizmente, foi assassinado com um tiro em Memphis, Tennessee. E ele morreu jovem, aos 39 anos. Mas ele deixou um legado eterno. Mesmo com medo, limitações, pouca experiência, esse homem marcou a história do mundo. Agora, eu quero convidar você a pensar um pouquinho em outro homem. É o homem da nossa história, do nosso episódio de hoje. De uma outra época. Alguém que também viveu à sombra de um líder maior, viu Deus fazer milagres, ouviu promessas e agora ele está diante de um novo começo. A responsabilidade caiu sobre ele, o povo estava olhando, o povo estava julgando, os desafios são imensos e Deus lhe disse: levanta-te, esforça-te, tem bom ânimo e eu serei contigo. Não foi eu que te mandei, sê forte e corajoso, não temas nem te espantes. É claro que eu estou falando de Josué, mas essa também pode ser a sua história. Esse também pode ser o seu momento. Assim como Josué, talvez você também esteja diante de uma nova etapa e de uma etapa difícil. Pode ser que você tenha acabado de perder alguém e esteja tentando recomeçar em meio ao luto, ou talvez esteja passando por um divórcio e agora você precisa redescobrir quem é você e como seguir em frente. Quem sabe você tenha sido desafiado a assumir um novo ministério, um novo cargo, um novo chamado e tudo parece grande demais. Pode ser que a notícia de uma doença, a transição para uma nova cidade, a responsabilidade de cuidar de alguém, ou simplesmente o peso de liderar a sua própria casa com sabedoria. É quando você está diante de um novo ciclo e tudo parece maior do que você pode suportar. É quando você sabe que há uma promessa, mas o caminho está cheio de gigante para derrubar. E talvez diante de tudo isso, assim como Josué, você pode se sentir inseguro, despreparado e pequeno. Mas hoje, Deus também te diz: não fui eu que te mandei, esforça-te e tem bom ânimo, eu serei contigo, por onde quer que andares. Hoje, ao olharmos para Josué 1, dos versículos de 1 a 9, nós vamos aprender conselhos de Deus para quem deseja avançar com coragem. Eles foram dados a Josué, mas eles continuam vivos e poderosos para mim e para você. Se você deseja avançar com coragem, mesmo em meio aos grandes desafios da vida, se eu fosse você, eu anotaria esses conselhos, que não são conselhos do pastor Alex, mas são conselhos do próprio Deus, que foi dado a Josué e também é dado a nós
neste dia, neste momento. É claro, não vou conseguir entrar em todos, mas eu quero compartilhar pelo menos 2 com vocês. Pessoal, vou pedir um favor, alguém pode desligar esse ventilador para mim, por gentileza? Ele está batendo aqui no meu microfone, está dando reverberação aqui. Muito obrigado. Você pode desligar esse aqui para mim, amor, por favor? Se quiserem ligar os outros, fiquem à vontade, irmãos. É que esses aqui do palco, eles ficam reverberando aqui. Fica difícil da gente entender a nossa própria voz. Obrigado. Ótimo, melhorou bastante. Deus abençoe. Vamos lá então, vocês estão prontos? Amém. Tem 2 ou 3, eu vou com vocês. Bora lá. Vamos lá. Reconheça a soberania de Deus. Reconheça a soberania de Deus. Quer avançar com coragem? Reconheça, entenda, descanse nessa verdade. Deus é soberano. Deus é soberano. Olha só o que diz o texto. Se você quiser abrir sua Bíblia, eu até prefiro, tá bom? Se você trouxe sua Bíblia, abre sua Bíblia e vai acompanhando o texto junto comigo. Mas se caso você não trouxe, ou se você preferir acompanhar aqui no telão, fique à vontade também. Diz assim, a partir do verso 2 de Josué capítulo 1. O meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu darei aos israelitas. Detalhe, por favor, preste atenção nisso. Olha o que Deus disse, eu darei aos israelitas. Versículo 3, como prometi a Moisés, e aí ele diz de novo, eu darei a vocês todo lugar onde puserem os pés. Seja forte e corajoso, versículo 6, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que eu jurei aos seus antepassados. Algo fica bem claro aqui, meus irmãos. A terra era uma dádiva de Deus. A promessa era uma dádiva de Deus. A terra prometida era uma dádiva do Senhor. E esse presente de Deus foi uma promessa que Deus tinha feito a Abraão séculos antes de Josué. Se você gosta de estudar, dá uma lida em Gênesis capítulo 12, 15 e 17. Você vai ver quando essa promessa foi feita pela primeira vez. E continuou sendo ecoando por toda a história. Até chegar aqui, nesse momento. Quando Deus fez a promessa que daria a Abraão e seus filhos aquela terra, ela não estava como um terreno baldio, desocupado. Mas havia ali 7 povos que moravam lá, povos mais fortes, mais guerreiros, militarmente mais poderosos e preparados do que o povo de Israel. O povo de Israel era o quê, gente? Escravo. Por quantos anos? Mais de 400. É um povo que não sabe lutar, que não sabe guerrear. Mas lá na terra prometida, 7 povos, armados até os dentes, guerreiros, que foram treinados para batalhar, para a guerra. Porém, o livro de Josué nos mostra como Deus, apesar disso, apesar de tudo apontar o contrário, como Deus deu a vitória à nação de Israel, que entrou na terra, que derrubou aqueles povos e tomou posse da promessa. O livro de Josué mostra como Deus faz sinais, prodígios, como Deus guiou estrategicamente o povo, como Deus incutiu medo nos povos inimigos, como Deus apareceu em pessoa a Josué através de uma teofania, como Deus encorajou várias vezes Josué. O livro não deixa dúvida, a terra era um dom do Deus Todo-Poderoso e Soberano. Aplicando isso a nós, a salvação, a vida eterna, o estado vindouro que nos aguarda, a eternidade, o novo céu e nova terra,
é um dom de Deus para nós. Deus enviou um outro Josué, chamado Jesus. Inclusive, se você não sabe, é o mesmo nome, Josué e Jesus. É o mesmo nome. Deus levantou um Josué para nos guiar até lá, até a promessa, até o extraordinário. Irmãos, é Deus quem subjuga os nossos inimigos. É Ele que vence a morte, é Ele que vence Satanás, é Ele que vence o mundo, é Ele que nos guia, é Ele quem comanda, é Ele quem orienta e, finalmente, é Ele quem nos levará para a vida eterna. O livro de Josué nos ensina isso. A terra foi uma dádiva de Deus para Israel. A vida eterna, que é simbolizada por aquela conquista, é uma dádiva de Deus para nós. Não é de obras, não é por nada que façamos, mas é um dom de Deus, é uma promessa de Deus, é concessão gratuita que Deus nos dá. Além disso, todas as bênçãos que nós recebemos aqui e agora, neste mundo, nesse momento da história, bênçãos espirituais e bênçãos materiais, tudo isso também são bênçãos, são presentes, são dádivas dadas por Deus a nós. O nosso Deus é soberano, o nosso Deus é todo-poderoso, o nosso Deus é gracioso, o nosso Deus é perfeito, o nosso Deus é bom. Tudo que nós temos e tudo que ainda teremos vem da sua boa mão. Tudo vem da boa mão do Senhor. Esse livro nos ensina a glorificar a Deus, a reconhecer que Ele é a origem, que Ele é a fonte de toda a bênção, de tudo que nós temos. Esse é o alvo número 1 do livro de Josué. E é por isso que nós cantamos: Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, Tu sabes muito bem, Tu és tremendo. Nós servimos a um Deus que é tremendo, irmãos, soberano. Nada acontece sem a permissão dele. Moisés havia morrido, o maior líder de Israel até então não está mais presente. Mas Deus continuava sendo Deus. Deus continuava soberano. Irmãos, a liderança muda, mas a história continua sendo escrita pelas mãos de Deus. Entenda isso. O nosso avanço não começa com a nossa força, mas com a iniciativa de um Deus soberano. Deus é o autor do plano extraordinário. Como disse Adrian Rogers, Deus enterra os seus servos, mas não as suas promessas. Moisés morreu, mas a promessa permaneceu. Seu luto não anula a soberania de Deus. Seu desemprego não cancela os planos de Deus para a sua vida. Sua crise no casamento, seu diagnóstico médico, sua fase difícil, nada disso é grande demais para impedir o Deus que governa os céus e a terra. Ele continua soberano, Ele continua sendo Deus, Ele continua no trono. A soberania de Deus garante que a sua obra não depende de um homem, mas da fidelidade do próprio Deus, do próprio Senhor. Deus não é fiel a mim e a você, Deus é fiel a Ele mesmo. Ele vai cumprir. Pastor Davi
está se aposentando, está precisando, né, coitado. Está ali, chegando numa idade, 65 anos. Um gigante, eu falo isso brincando, ele sabe. Um dos maiores desafios da minha vida tem sido substituí-lo, dar continuidade ao trabalho tão grandioso que ele fez aqui, por 20 anos. Um moleque de 30 e poucos anos, assumindo o lugar de um senhor experiente, um pastor rodado. Que desafio. Mas o que me move é saber que o Deus que estava com o pastor Davi é o mesmo Deus que está comigo e continua com a gente. Reis vêm e vão, pastores vêm e vão, líderes vêm e vão, mas a palavra de Deus permanece, a promessa permanece. Íbica, avancemos com coragem, porque a promessa que Deus tem para nós, Ele vai cumprir. Independente se eu esteja aqui ou não, se seja outro pastor, outro líder, outros diáconos, Deus vai continuar fazendo a obra dEle nesta igreja. Deus vai continuar fazendo a obra dEle no povo que é propriedade exclusiva do Senhor. Deus é soberano. Em meio aos desafios da vida, você precisa se submeter a essa verdade essencial. Eu fui pego de surpresa, eu estou sofrendo, eu me sinto despreparado. Eu me sinto pequeno, mas eu estou nas mãos de um Deus que é soberano. Eu estou nas mãos daquele que governa a história. Portanto, vamos em frente, avancemos com coragem. Mas aí vem o segundo conselho. Eu quero fechar com esse segundo conselho a nossa reflexão de hoje. E por algum momento você vai pensar, peraí pastor, isso aí é contraditório, mas não é. E eu vou explicar direitinho para vocês, para você não sair daqui com dúvida nenhuma, pelo contrário, que você saia daqui com convicção. Assuma a sua responsabilidade, atravesse o Jordão. Deus é soberano? Sim. Se Ele não tomasse a iniciativa, a gente ia fazer alguma coisa? Absolutamente não. Mas Ele manda. E a gente obedece. Deus, que é soberano, escolheu soberanamente te usar no propósito que Ele tem para você. Entendeu ou não? Vamos ler o texto de novo. Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, aí, olha só, mudou o lado agora. Preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu darei aos israelitas. Como prometi a Moisés, eu darei a vocês todo lugar onde puserem os pés. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que jurei aos seus antepassados. Foi o próprio Deus soberano que disse: a terra é uma dádiva minha para vocês, eu darei a vocês. Mas vocês têm que atravessar o rio. Vocês têm que pisar nela. Vocês têm que tomar posse daquilo que eu te dou. A gente tem um pouquinho de dificuldade com essa frase, né? Toma posse, porque infelizmente hoje é usada para tudo, né? Eu vou tomar posse daquele carro, ele tem nada a ver.
A gente não toma posse daquilo que Deus não prometeu para a gente. Deus não te prometeu carro, Deus não te prometeu casa, Deus te prometeu salvação. Deus te prometeu que se você crê em Jesus, você será salvo. É isso que Deus prometeu. Deus prometeu para a gente nos transformar em imagem de Jesus Cristo. Aí tem gente falando, não, eu tomo posse disso aqui, eu tomo posse disso aqui, pera lá. Agora, aquilo que Deus te prometeu, não tem problema nenhum você dizer, eu tomo posse disso. Deus tinha dado a terra, mas o Rio Jordão estava entre o povo e a terra, e eles precisavam atravessar. Deus tinha dado a terra, mas ela estava povoada, e as cidades precisavam ser conquistadas e apossadas pelo povo de Deus. Ou seja, irmãos, qual que é o princípio que a gente aprende aqui? O poder, a soberania, o poder e as promessas de Deus não anulam a responsabilidade, a nossa responsabilidade. Na teologia a gente diz que a soberania de Deus não anula a responsabilidade humana. Infelizmente, muitos creem que a soberania de Deus significa que nós não precisamos fazer nada, absolutamente nada. É Deus que faz tudo. Não é isso que a Bíblia ensina. Deus abriu o Jordão, mas o povo teve que pisar. Não é sobre abrir o mar para eu pisar, mas é sobre eu pisar para o mar se abrir. Vão, pisem, puf, abriu. Deus derrubou as muralhas de Jericó, mas o que o povo teve que fazer antes? Dar 7 voltas, e na 7ª volta, soprar os instrumentos e gritar a pleno pulmões, né? Gritar bem alto para a muralha cair, para eles conquistarem as terras. Israel teve que lutar, Israel teve que guerrear. Deus fez o sol parar, o impossível, mas enquanto o sol estava ali, parado, Israel estava lutando. Eu vou contar uma história para você entender um pouquinho melhor esse princípio. Conta-se a história de 2 fazendeiros. Um era calvinista, outro era arminiano. E todo final de dia eles se encontravam na cerca que separava as 2 propriedades para discutir teologia. E qual que era o assunto? Se você não sabe o que é isso, eu vou te explicar rapidinho. O fazendeiro calvinista, ele defendia a soberania de Deus. É Deus que faz tudo. É Deus que dá, é Deus que cuida. É Deus que pensa em cada detalhe. E o fazendeiro arminiano, ele defende a responsabilidade humana. Não, é a gente que é responsável. A gente tem que fazer. Para com esse negócio de ficar esperando tudo das mãos de Deus. Então, todo final de tarde, eles se reuniam, se encontravam ali na cerca, e a briga era grande. Todos os dias, argumentos daqui, argumentos de lá, e aquela discussão. Mas um dia, o calvinista chegou para o arminiano no final da tarde. Ele olhou para a fazenda do arminiano e disse assim, preste atenção, olha, eu entendo por que você não acredita na soberania de Deus. Olha só que coisa linda. Olha só que pastos maravilhosos. Eu não sei como que você não consegue acreditar que Deus é soberano. É Ele que dá tudo isso aí para você. É Ele que cuida disso tudo para você. Sua fazenda está linda. Esses pastos estão maravilhosos. Esse lago tão bem feito, tão bem desenhado, esse gado tão bem cuidado, essa grama tão cortadinha, bonitinha. E aí o arminiano olha para o calvinista e disse o seguinte, rapaz,
Você precisava ver essa fazenda quando só Deus cuidava dela. Você precisava ver essa fazenda quando só Deus cuidava dela. Deixa a sua fazenda sem cuidar para você ver o que vai acontecer. Os fazendeiros de plantão, cadê o Edson? Olha lá, o Edson tá fazendeiro, rei do gado agora, né? De vez em quando ele manda lá no grupo dos homens, estou aqui capinando, cortando mato, não sei o quê. Ô irmãozão, ninguém chega lá para cortar, não? Sim. Irmãos, a resposta do fazendeiro arminiano não anula a soberania de Deus, mas ressalta a nossa responsabilidade em cooperar com aquilo que Deus já confiou a nós. O que Deus disse a Adão, logo depois de ter criado? Adão, foi eu que fiz. Foi eu que te coloquei aqui. Sabe o que você vai fazer agora? Cuida daquilo que eu te dei. Vai cuidar desse jardim, vai dar nome para os bichos. Se Deus não fizesse, Adão desfrutaria? Obviamente que não. Mas Deus fez e colocou sobre o homem a responsabilidade de cuidar. Irmãos, existe uma promessa. Existe um futuro. Existe algo grandioso e melhor esperando por você. Existe o extraordinário, mas ele está do outro lado do Jordão. E você não chega lá parado. Você precisa atravessar, você precisa dar passos de fé, você precisa se mover. Se você quer de fato experimentar o melhor de Deus para a sua vida, o extraordinário que é Jesus, movimente-se, pisa no rio, toma posse da terra. É isso que Deus espera de nós. A promessa de Deus, a promessa é de Deus, mas o passo é nosso. Deus garante a terra, mas nós precisamos pisar nela. Tem muita gente esperando Deus agir, quando na verdade Deus já falou: dispõe-te agora e passe esse Jordão. Você já viu aquela história do senhorzinho? Eu estou cheio das histórias hoje, né? Do senhorzinho que morreu na enchente. Já ouviu essa história? Ele estava no teto da casa dele e ele orou e falou: Deus, o Senhor é soberano. E eu creio que o Senhor vai me salvar disso aqui. E aí aparece alguém de jet ski na frente da casa dele: Bibi, ô senhorzinho, vem para cá. Vem para cá que eu vou te salvar. E aí o senhorzinho falou: eu não vou nada não. Eu orei e Deus vai vir aqui me salvar. E aí passou um barco, falou: senhorzinho, vem para cá, daqui a pouco a enchente vai chegar aí, eu vim te salvar. E aí o senhorzinho falou: não vou não, estou esperando, Deus vai vir me salvar. E aí veio um helicóptero: senhorzinho, pega aqui essa corda e se agarra aí, eu vou salvar você, vamos embora disso aqui, você vai morrer. E aí ele bateu o pé e falou: eu não vou morrer, Deus é soberano, eu orei e Ele vai vir me salvar. O senhorzinho morre. Ele chega no céu e fala: poxa Deus, estava esperando o Senhor lá me salvar. 3 pessoas foram lá me salvar, no jet ski, no barco, no helicóptero. Eu falei não, porque eu acreditava que o Senhor ia me salvar. E aí Deus olha para ele e diz: eu te mandei 3 pessoas para te salvar. Por 3 vezes eu fui te salvar. Irmãos, tem muita gente querendo viver o milagre, tem muita gente querendo viver o extraordinário, tem muita gente querendo um emprego melhor, tem muita gente querendo uma condição melhor, tem muita gente querendo um casamento melhor. Você precisa assumir a sua responsabilidade.
A promessa é de Deus, mas o passo é seu. Movimente-se, faça alguma coisa. Levanta, caminha, tenta. É isso que Deus espera de nós numa situação como essa. Eu te dei inteligência, eu te dei saúde, eu fiz você levantar da cama, vai e vai trabalhar, e vai fazer isso para a minha glória, vai fazer isso para abençoar pessoas. Qual que é o seu Jordão? Qual é o seu Jordão? É um pedido de perdão que você precisa fazer? Levante-se e faça. É confessar um pecado que você tem escondido? Levante-se, tenha coragem, confesse, deixe, abandone e seja curado para a glória de Deus. Para de esconder esse negócio, porque você sofre, sua família sofre, sua igreja sofre. A gente não avança quando há pessoas escondendo pecados e não confessam. Talvez a sua família não avança porque você está escondendo pecados, a sua igreja não avança porque você está escondendo pecados. Tenha coragem, confesse os seus pecados e diga: Senhor, me perdoe e me dá mais uma chance. E Deus vai te dar mais uma chance. Talvez é recomeçar depois de um fracasso. Ah, que vergonha! Ai, como eu fracassei! Ah, será que eu tento de novo? Será que eu vou mais uma vez? Uma decisão profissional que envolve riscos. Quantas vezes a gente passa por isso na vida? Assumir o compromisso com a igreja. Talvez você ainda não se batizou, você está esperando o quê? Você ainda não assumiu o compromisso de membresia com essa igreja, você está esperando o quê, meu irmão? Você está esperando o quê, minha irmã? Deus quer ver você aqui servindo, trabalhando com a gente em movimento. Deus não quer ver você parado, sentado, olhando, assistindo. Deus quer ver você servindo. Vamos casar logo, vamos dar as mãos e vamos em frente juntos. Talvez Deus tenha desafiado você a assumir o ministério, ir mais além naquilo que você já tem servido, fazer melhor, fazer com mais excelência. Abrir mão de um relacionamento que não agrada a Deus, talvez esse seja o seu Jordão hoje. Amizades que você precisa quebrar. No seu trabalho, ou até mesmo um relacionamento que você sabe que não é da vontade de Deus. É colocar ordem nas finanças com temor e sabedoria. Talvez o seu Jordão é perdoar alguém que te feriu profundamente e até hoje você guarda rancor dessa pessoa. É retornar para casa, é retornar para a família, é retornar para Deus, é retornar para a igreja. Talvez o seu Jordão seja aceitar um chamado que Deus já colocou no seu coração, você não tem mais dúvidas, e Deus está olhando para você e falando: vai, porque eu já te chamei, eu já te enviei, você está esperando o quê? Pisa no rio que eu vou abrir. É deixar a zona de conforto, é viver o propósito de Deus, é dar um testemunho de Cristo no ambiente do seu trabalho, na sua escola. É orar novamente, mesmo depois de orações que pareciam não ter respostas. Ore de novo, bata a porta mais uma vez. Talvez o seu Jordão é voltar a sonhar, meu irmão, mesmo depois de tantas decepções. Quantos de nós não sonhamos mais? Quem deixa de sonhar, deixa de viver. Eu e os diáconos, a gente se reúne toda quinta-feira para a gente conversar sobre a igreja. E sabe, uma das coisas que a gente mais faz é sonhar junto. É olhar para a Íbica e dizer: Deus tem grandes coisas para nós. E a gente começa a sonhar, e os negócios assim malucos, não é? Especialmente o Gil, né? Nem se fala. Já está indo lá, já está abrindo aí o quê? A 10ª? Não, brincadeira. Né? Quem sabe chega lá, né? E aí impulsiona: vamos, gente, vamos para frente. Como diz o Dr. Haggai,
Não espere pouco de um Deus que pode tudo. Se você está sobrevivendo, meu irmão, isso não é o jeito certo de viver. Não é assim que Deus quer que você viva. Qual que é o seu Jordão? E o que você está esperando para atravessar? Pisa. E ele vai se abrir. Se a promessa de Deus é para você, vai lá e toma posse do que Deus tem para a sua vida. É sua. É seu. O Jordão é tudo aquilo que está entre você e a promessa. Jordão é o lugar onde a fé precisa se tornar ação. Eu não sei qual é o seu Jordão, mas de uma coisa eu tenho absoluta certeza. O Deus soberano que diz para você atravessar está contigo. Meu irmão, minha irmã, não espere o rio abaixar, não espere o caminho clarear. Apenas faça a sua parte, atravesse o Jordão e tome posse daquilo que Deus já prometeu para você, em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Hoje é dia de atravessar Jordões na sua vida, para a honra, para a glória e para a majestade do nosso Deus. Eu termino com a frase do querido pastor Hernandes Dias Lopes. Não há limites para quem caminha com Deus e confia em sua palavra. Onde Ele manda ir, Ele mesmo vai à frente. Esse caminho é desconhecido para você, mas não é desconhecido para Deus. Você ainda não está lá, mas Deus já está te esperando com a sua promessa. Quer viver o extraordinário? Quer avançar com coragem? Em nome de Jesus, reconheça a soberania de Deus e assuma a sua responsabilidade. Atravesse o Jordão. Josué não tinha um exército melhor que os seus inimigos. Josué não tinha a experiência de liderança que Moisés teve. O que ele tinha? Ele tinha o Deus soberano ao seu lado e à disposição para fazer tudo o que Deus ordenava. Fique de pé no seu lugar e vamos louvar a esse Deus maravilhoso dizendo: só em ti confiarei. Eu nada